Boa tarde a todos. Esse é mais um episódio do CieloCast. Estamos novamente aqui na FEITEC, no segundo dia. Estamos aqui na nossa Feira Regional de Inovação, hoje com a ilustre presença de uma das palestrantes da FEITEC, a Cristina Dantas. Estávamos conversando até há pouco atrás, né, Manuela, sobre o currículo dela, mas eu não conseguiria descrever em pouco tempo, porque até pela minha colinha aqui, ela é palestrante, mentora nas áreas de carreira, recrutamento, seleção, desenvolvimento humano, organizacional e desenvolvimento de sucessores. Então, aqui, agradeço já de antemão a Cristina. Ela fez uma palestra enriquecedora aqui na FEITEC e agora ela está para bater um papo com nós aqui sobre os líderes do futuro, né? Qual o papel dessas novas lideranças, o que está acontecendo no mercado, e ela é a pessoa específica e especial para falar sobre isso. E obrigado, Cristina. Obrigada, boa tarde a todos. O tema é muito amplo, então a gente vai tentar trazer um pouco do que está acontecendo hoje e como é que a gente vai precisar se reorganizar e se reinventar, né? A palavra do momento é se reinventar para conseguir superar esse momento atual, porque hoje a gente está se reinventando, não é cada mês, né? A gente acorda já tendo que pensar diferente porque alguma coisa aconteceu e a gente tem que mudar o jogo. A Manuela me trouxe uma provocação, algumas provocações, né? Eu gosto muito de falar sobre as dores, sim, porque a gente precisa, aos pouquinhos, ir cuidando das dores que a gente tem. E aí eu queria que a Manuela trouxesse um pouquinho algumas dores que ela me trouxe em relação a essa questão das lideranças e a necessidade desse desenvolvimento de líderes hoje dentro desse mercado. Será que vai dar tempo dela passar toda a lista de... Não, a gente vai fazer só um drop, depois vai ter parte 2, 3, 4, 5 no podcast. Esse é o primeiro episódio, tá? Depois a gente vai fazer a gravação, a parte 1 hoje. Essa parte de liderança é muito bacana, porque se via antes que só os donos seriam os líderes das empresas, né? E com essa pauta da sustentabilidade, a gente tem que ter líderes em cada setor e comunicar, mudar essa cultura como um todo. A dificuldade maior que a gente sempre teve, porque essa pauta sempre foi um pouco mais isolada, né? Ela não era abraçada e colocada em microfone como hoje, todo mundo quer falar de ESG, sustentabilidade. Então, quando nós fazíamos treinamento, essa parte educativa, não tinha uma continuidade ou uma pessoa específica comprava para um setor específico, depois aquilo se perdia. Uhum. E a gente sempre tinha dificuldade até com comunicação da própria empresa. Às vezes o setor não sabia com outro setor o que estava sendo feito. Uhum. E a gente viu muita dificuldade nisso, que as coisas não conseguem ter uma continuidade, uma comunicação eficiente. Uhum, uhum. Dificuldade, trazendo para nós, né, o SG, que você está aqui para nós também fortalecer essa pauta, é nessa criação de líderes. Essa dificuldade que a gente vê, mas eu também queria saber o teu olhar em relação como que os líderes CEOs têm que se posicionar frente ao SG e à sustentabilidade e como criar esses líderes dentro das empresas, nos setores, para também comunicar o SG, né? Uhum. Porque não adianta lá o diretor falar minha empresa é isso e aquilo, se nem o colaborador sabe o que ele está falando. Exatamente. Cristina, eu gostaria que você falasse para o nosso público um pouquinho da tua história também, né? Um mini currículo, eu sei que não vai dar tempo. Teria que ter vários podcasts para a Cristina elencar o currículo e aí respondendo a sequência da pergunta da Manuela aí. Claro, eu trabalho há algum tempo com desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional, então eu digo que eu ajudo as pessoas a alcançarem o sucesso, nas suas carreiras, e eu ajudo as empresas a alcançar o sucesso através das pessoas, né? Eu acredito muito que as pessoas, elas são aquilo que acaba, que ancora, que destrói, mas aquilo também que impulsiona. Então, sim, tudo são pessoas. Sim, digital, sim, evolução, inovação, mas sempre com pessoas. E dentro da minha experiência, né? Então, eu tenho uma experiência múltipla. Eu venho da área de comércio exterior, então eu fui executiva de indústrias, importação, exportação. Então, eu não venho do mercado só de consultoria, eu venho de negócios. Então, isso me dá uma base muito importante para eu falar sobre isso, porque eu fui líder. Que bacana. E eu sei quais são as dores de um líder. Porque eu fui um líder e eu passei por isso. Então, hoje, o meu trabalho ele é basicamente também olhar aquilo que eu vivi e trazer como é que a gente pode fazer diferente. Agora, eu no papel de consultora, não mais no papel de líder. Sim. Então, tem esses dois lados da moeda. E algo que eu vejo hoje muito importante é que talvez a palavra seja autorresponsabilidade. Que eu vejo que as pessoas estão fugindo da responsabilidade. Então, elas trazem muito o viés de que para ser líder, eu tenho que ter o líder ali escrito. E até estava brincando com a Manuela,
que é na carteira de trabalho, né? Que cada vez a gente fica brincando, cada vez a gente tem a contratação pessoa jurídica, prestador de serviços. Mas eu não sou esse líder, então eu não vou falar sobre isso. Hoje, com essa pauta de ESG, onde a gente precisa que algumas pessoas tomem aquilo, né? Peguem aquele negócio como algo importante e essencial, a gente não pode contar simplesmente com o único dono da empresa que acredita nisso e está lá em cima. Não, a gente precisa diversificar e trazer várias pessoas como head de projetos. Eles são focal points daquele projeto. Então, as pessoas elas precisam querer também assumir esse papel. Então, a Maria vai fazer isso, o João vai fazer isso, a Ana vai fazer isso. E não tem que ser uma coisa imposta. As pessoas têm que querer ir lá para frente e assumir esse papel. Por quê? Tanto internamente quanto externamente, a gente tem que saber com quem conversar. O grande problema que a gente tem nas empresas hoje é a falta de comunicação. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe nem com quem falar. E aí, a gente fala com quem a gente não deveria, com quem não sabe o que a gente deveria saber, e a gente não comunica o que a gente quer e a gente tem o resultado que a gente tem. E aí, a nossa falta, por exemplo, quando a gente quer falar de sustentabilidade, nos encaminham direto para o marketing, né? Sendo que o marketing é a ponta final do trabalho como um todo. Sim. Então, a pessoa líder lá na parte da inovação, sustentabilidade, que seria a pessoa para nos receber primeiro, né? Sim. E daí não tem essa comunicação, a gente não consegue mostrar o que realmente é o projeto. E quanto tempo a gente perde? Não passa pra, você perde tempo só de conseguir achar quem é a pessoa que vai ter aquela informação. E aí, no final, para poder depois tomar uma decisão. Para você poder conseguir chegar lá. Então, muitas vezes, no meio do caminho, você se perde. E a pessoa perde também, a empresa perde uma grande oportunidade de um grande projeto, de fazer parte. Exatamente, porque não tem organização em relação a isso. Então, acho que o primeiro ponto para se pensar é preciso formar líderes informais também, líderes de projeto. A gente fala tanto em gestão de projeto, é tão bonito. Então, eu sou o líder desse projeto e esse pedacinho do projeto sou eu. Tá? Mas se aquela pessoa ela quer se tornar aquele líder daquele projeto, a gente precisa ter pessoas dentro da nossa empresa que sejam pessoas que queiram investir na empresa e em si mesmo. Esse é um outro ponto, né? É um desafio gigante, então, o teu trabalho, porque, por exemplo, ali, eu estava conversando com ela ali fora, daí eu falei para ela, não tô acostumada a postar nada aqui, demora um tempo, sou muito lerda nisso, né? Tenho que ser mais ativa. Ela olhou. Tu é muito detalhista, perfeccionista, muito né? Metódica. Muito metódica, ela falou. Meu Deus, tá me lendo em 2 minutos ali de conversa. Agora tu imagina, tá? Você vai trabalhar comigo para eu me tornar, digamos, uma líder de projetos, que nem você tá falando. Vamos exemplificar. Sim. Como você consegue fazer isso numa empresa, sendo que tem várias personalidades diferentes, né? E na questão de mudança de cultura, de ter as empresas não vão demitir para contratar características como essas. Elas vão ter que trabalhar essas características, né? Isso. Mas a gente vai ter que mapear dentro disso quais são os talentos. Eu sempre digo assim, não existe aquele lado ponto forte e ponto fraco. Existe o perfil de comportamento daquelas pessoas e eu preciso ver o fit. A gente fala muito do Han Charan, que é um grande filósofo, enfim, um escritor indiano, que ele fala sobre o fit, que é sobre o encaixe. Então, a gente precisa olhar dentro dessas pessoas que eu tenho aqui como talentos, né? Se eu tenho talentos naquela empresa, eu tenho pessoas ali que eu acredito que a longo prazo vão ser pessoas que vão trazer o resultado. Sim. Então, dentro desse talento, vamos mapear o perfil de comportamento dessas pessoas, vamos ver quem tem um fit melhor para estar aqui, ali. Aí eu já mudei, eu já não estou pegando qualquer um, né? E vamos jogar a Maria. Não, eu estou olhando. Dentro disso, cada um vai ter o seu talento, mais ou menos, 70% do tempo ele vai usar o talento dele e ele vai ter aquele ponto que não é um ponto tão forte dele, que a gente vai fazer um uso de alguma ferramenta de desenvolvimento. Mas hoje o mercado de trabalho ele traz muito você olhar o talento da pessoa e você desenvolver um ajuste naquilo que atrapalha ela. Não se fala mais, há 20 anos atrás era assim, entrava a pessoa e ele dizia, olha, eu sei falar muito bem, mas eu não sei matemática. Vamos lá, curso de matemática, 2 anos, matemática financeira, algoritmos, HP, e a pessoa falava assim, não, mas eu sou uma pessoa de comunicar. Não, querido, aqui você vai ter que aprender matemática financeira. Aí tem um outro ali que odeia falar, colocou o cara no balcão. E aí ele não performa. Ele, não entendo, já dei tudo. Você já avaliou? Isso na prática entra também quando a pessoa evolui de cargo na empresa. Ela está numa função, daí coloca ela em outra, que ela cai. Não tem a característica para aquilo, mesmo ela vai receber mais.
Mas ela cai, né? Exatamente. A performance Porque dela. muitas vezes são pessoas que têm características de especialista. Nem todo mundo quer ser líder e vai ser líder. Ainda mais nesse universo hoje Sim. técnico. Ele pode ser um baita técnico, baita especialista, ele não vai ter equipe, porque ele não é o gestor de equipe. Ah, não, o nosso processo, Brasil, é que todo mundo tem que ter equipe, senão ele não cresce. Gente, desconstrói. A empresa vai morrer se pensar assim. Então, voltando para isso que você falou, então, assim, precisamos ter pequenos líderes informais na empresa, que vão ser constituídos como líderes para aquele projeto, através de uma análise de comportamento de que ele tem um encaixe para aquilo, ou seja, ele também vai ficar feliz, porque ele está fazendo algo que faz sentido, e a partir disso, a gente olha para a tela e sabe, ó, Maria, e aí o João. E a gente vai precisar ter gente que queira assumir isso, porque aí é outro ponto. Sim. É a qualquer custo? Não, né? Eu achei legal a maneira como você... a leitura que tu fez é bem exatamente isso que tu falou. Porque às vezes a gente tem entendimento das coisas, mas aí eu gosto de observar o que as pessoas falam, porque daí parece que muda o jeito da gente entender. Tu falou que são pequenas empresas dentro da empresa, né? Digamos, mini empresas dentro da empresa. Exato. São os líderes, né? Ou pequenas empresas que vão fazer São o... intraempreendedores. Intraempreendedores, exatamente. A palavra é essa. Porque eles têm que entender que ele tem um negócio dentro do Dentro negócio. dessa. Que o negócio dele dando certo dentro do negócio... Ajuda ele, ajuda todo mundo. O negócio mãe vai funcionar. Agora, se vocês não podem ir para lá para trazer alguma proposta de crescimento, de mudança dentro da área de trabalho de vocês, se vocês não sabem aonde vocês chegam. Sim. Entende? E aí isso é muito sério. E como é desafiador, sério. né, Cristina? Nós estávamos conversando em outro podcast e tu comentou agora no início toda essa mudança que está acontecendo de uma forma tão rápida. Assim, está tudo mudando a todo momento de uma forma tão rápida. E a gente estava falando, por exemplo, quais os novos líderes. Essa turma que está passando aqui, está nos assistindo, eles são os novos líderes, né? São os caras que têm acesso à informação, é o cara que está hypado na inovação, que está sedento por fazer algo diferente. Então, como é que vai ser o desafio dessas pessoas serem os novos líderes, né? Como é que eles vão ter que se educar, como eles vão ter que se... Sim. E eu acho que a grande questão, como é que a gente vai trazer essa autorresponsabilidade para eles? Porque esse é um grande problema da geração mais jovem. Tá? Exatamente. Eles exigem muito, mas a autorresponsabilidade é menor. A autorresponsabilidade é dizer assim, eu, Maria, sou responsável por esse projeto e qualquer coisa que você precise está comigo. É muita coisa. Né? Eu não quero que eu seja Maria, não quero que você coloque o meu nome de Maria aqui. Então, eu acho que nessa nova geração, eu gosto bastante do olhar da mentoria, né? A mentoria é o jovem aprendendo com o experiente e o experiente entendendo o que o jovem agrega. Tá? Esse é um processo que eu trabalho bastante de mentoria organizacional. A gente tem que entender que a gente precisa lá de cima e os lá de cima precisam aqui de baixo. Agora, a gente tem que trocar e aprender. Porque a gente não pode somente querer entrar no mercado de trabalho e acreditar que a gente vai poder levar tudo aqui, assim, de qualquer jeito. Não vai funcionar. O teu trabalho, ele, na verdade, ele faz com que a pessoa tenha um autoconhecimento, né? Total. Desenvolvimento pessoal total. E, desenvolvimento humano. humano. Assim, a pessoa tá lá na empresa, nem ela sabe a fortaleza que ela tem, as características, né? Vamos pegar esse perfil aqui e tal. A pessoa saber isso é fantástico. É fantástico. Ela já vai atrás de um trabalho que ela sabe, que ela gosta, que ela se identifica. A gente fica muito mais focado nos novos do que naquele que não deu certo. E aquele que não deu certo, daqui a 2 meses ele está no timing certo. Só que como é que você faz a gestão do que ainda não deu certo? O amadurecimento, né? Como é que você faz esse seu CRM? Sim. Esse seu Customer Report Management? Puxando, esse aqui não deu, vai para cá, para que quando eu olho na minha linha do tempo ali, bem indicador de resultado, eu lembro da Maria. Porque se você não for lá, alguém já pegou a Maria. E você não sabe se é daqui a 2 meses. Então, você vai ter que criar uma constância da gestão da rede de relacionamentos para entender, porque o timing você não sabe. Uma das coisas que a gente tem é essa parte com a própria empresa, que a gente já trabalha, fazer mais trabalhos com ela, né? Tipo, a gente entra numa pontinha, quando vê, tá fazendo muito mais trabalho, tipo, vender pro mesmo, sabe? Não sei se tem um termo isso, mas é fortalecer a venda fidelidade. É fidelidade. Mas é a mesma coisa, a Cristina puxou uma questão, digamos, de contato, talvez, mas é a mesma coisa que uma ideia, é a mesma coisa. Uma ideia que tu tem hoje, ela não vai funcionar amanhã, depois de amanhã, mas daqui a pouco ela vai evoluir, vai amadurecer. Mas daqui 3 meses ela vai estar exatamente
vai se encaixar. Ela vai estar madura. Ela vai estar madura porque daí todo o ambiente, o contexto tá diferente, sabe? E quando vê ela, deu certo. Tá, e aí você acha que quando tá madura ele vai pegar o telefone e vai te ligar? Não vai. Não vai. O primeiro que bater na porta vai entrar. Só que aí você perde. Porque você não bateu na porta porque você tá olhando pro outro. Exatamente. Você não voltou. Então, a gente perde muito, porque a partir do momento que você faz um primeiro contato, que você planta a semente, por mais que a semente não tenha dado certo ali, você plantou a semente. Você não pode esquecer de olhar essa semente daqui a algum tempo, que pode ser que 2 meses o feijãozinho, né, da semente lá, lembro dos meus filhos que foram plantando feijão para o negócio de ciência da escola, não saiu. Aí tem minha filha outro dia falou assim, mamãe, eu vou jogar esse negócio da semente aqui que eu acho que apodreceu. Eu digo, não, filha, deixa aí. Aí ela viajou no final de semana com a escola e quando ela voltou, ela me disse assim, mamãe, saiu o feijão. Eu falei, você não ia jogar fora que você disse que não tinha? Exatamente. A outra não nasceu o feijãozinho daquela ia jogar fora. Eu falei pra você não jogar fora, mas você olhou embaixo se tava nascendo o feijão. Não olhei, eu só te falei que tinha que ter um pouquinho de paciência pra deixar o feijão crescer. Sim. Então, é uma coisa boba, né? Quem nunca fez um feijão dentro do algodão, isso, né? Sim. Olha só. Você não sabe o tempo, né? E é um processo bacana, porque agora, outra coisa que eu falei, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer se dizer ESG e tem esse também cuidado que a gente tem que ter, né? Sim. Nesse ambiente que as oportunidades estão aí. Sim. Como realmente ter o olhar de aquelas pessoas realmente estão integradas a isso. Ó, as outras querem surfar a onda de oportunidade, mas não estão nem aí, né? É, sem dúvida. E vou te dizer que a pauta ESG, eu tenho lido bastante sobre isso. Tenho ainda, acho que um pouco conhecimento dentro do universo, né? Acho que está em construção, mas eu acho que as pessoas dessa área que eu trabalho, de pessoas, têm uma grande responsabilidade dentro disso, né? Porque, na verdade, qualquer coisa que a gente tenha que vai ter que ser colocado, que vai ter que ser mostrado, vai ser através de quem está dentro da empresa. Porque a empresa é ESG, são as pessoas ESG. Nós temos que saber gerir essas pessoas e desenvolver essas pessoas, formar novos líderes, formar os informais para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Sim. Entende? Então, eu acho que quem está nessa área, né, tem vários outros parceiros, Sim. precisa ter essa consciência. E aí a gente sai de eu nunca fui RH, né, eu vim de uma área de comércio exterior, mas o RH em si ele vai ter que se reformular. Ele não vai ser mais um RH de compensação, de benefícios, mas um RH estratégico que vai estar ali, ó, braço o do nosso lado trabalho, ele precisa de um RH fortalecido justo para replicar o que a gente tem. Sim. Porque imagina nós querer atender vários setores dentro da empresa. Sim. Não, o RH replica, todos ali são educados e até a empresa faz uma economia gigantesca, porque todos vão estar educados e compartilhando, replicando, né? Exatamente. Não contratando cada vez para fazer tudo isso. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho errado o termo, não sei se está errado, né? É certo as empresas falarem vou recrutar talentos? Não, porque recrutar, tu tem que promover talentos, né? Recrutar dentro da empresa. Pois então, talvez a palavra não seja a mais correta, né? Mas, na verdade, quando a empresa fala, às vezes a gente fala errado, né? O que a gente está buscando, eu quero pessoas que tenham potencial de crescimento. Porque recrutar porque o que acontece? Às vezes as pessoas contratam muito olhando para baixo e não para frente. Então, e quando a gente fala, quando as pessoas falam, né, as empresas falam recrutar talentos, eles estão dizendo eu quero alguém que entre, que fique, se desenvolva e se torne alguém. Só que aí quando fala recrutar talentos, fica uma coisa muito rasa. Para mim, a visão é que aqui entre, que cresça, mas que fique ali. Exatamente. Não saia, cresça ali. Exatamente. Só que crescer ali vai ter um limite. Exatamente. Mas aí é aquele olhar muito egoísta, né? É. Porque a empresa ela tem que querer o desenvolvimento da pessoa. Eu acho fantástico quando eu vejo aquelas empresas, olha, tá saindo, cara, assim, vai, voa e agradece aqui que foi tua escola, né? Eu tive uma escola que foi em Embraer, né? Então, que é uma... Nossa, eu trabalhei eu assisti uma palestra lá em 2017 do parceiro da Embraer lá, no Powerhouse. Foi. Que massa. Então, assim, a Embraer, ela te dá, assim... Nossa, assim, uma visão de tudo, né? De empreendedorismo, de tecnologia, de tudo que você puder imaginar. Só que, assim, teve meu tempo de Embraer, sou grata por isso, mas eu queria ir além, né? Eu queria trazer outras coisas. Então, assim, a gente tem que poder olhar, e eu acho que os grandes empreendedores, eles têm que olhar isso no sentido do desenvolvimento, né? Como você falou. Então, a gente primeiro, sem razão, assim, toda razão, né? Assim, a gente não vai recrutar o talento, porque o talento a gente vai formar. Mas a gente pode sim recrutar pessoas que têm um potencial grande de ser um talento
para elas, como profissionais, seja aqui ou seja lá fora. Agora, o grande problema, Manuela, é que as empresas estão com dificuldade de manter esses talentos. E aí, assim, ó, tem um entra e sai, e aí fica muito difícil, porque trocar as pessoas e o turnover e rotatividade é muito complexo. Isso tem um custo muito alto. Então, hoje, o que eu falo muito para as empresas... E o processo da empresa, ela precisa ter essas pessoas aí, quando sai uma, desencaixa. Gente do céu, olha a assim, bagunça que vira, né? Nossa, sim, em uma das empresas que eu atendo, do nicho de 4, 3 saíram. Mas alguma empresa para e olha assim, eu acho que é difícil ter Qual que é a minha responsabilidade sobre isso? Não, assim, quanto que eu vou perder na empresa se eu perder essa pessoa? Acho que não olham assim, né? Não, é que na verdade a velocidade é aquela coisa, puxa aqui, entrega ali. Puxa aqui, as pessoas não estão tendo tempo de parar para refletir. Ou só vê como mão de obra, não vê como uma pessoa que mas aí vem aquela reunião que a gente fala sobre orçamento, que a gente coloca os custos. Olha o que aconteceu. Mas eu acho que a gente vive num momento tão de uma agilidade tão grande, de um movimento tão grande, que a gente não está conseguindo parar para olhar para isso. Sim. E aí esse buraco financeiro ele é muito maior. Nossa, que conversa boa, né, meu Deus? Perigoso. Pena que nós Eu adoro isso, porque eu tô numa... Aguardem a série 2 de 54. Cristina, eu queria até agradecer, principalmente por esse papo que a gente teve aqui sobre liderança, comportamento. Pelo menos para mim foi um aprendizado, porque eu acho que tu tem uma leitura muito bacana de como enxergar as coisas, e aí a gente começa a refletir. Eu acho que tu é uma profissional sensacional. Eu acho que o teu trabalho, principalmente... Tu tá falando de líderes, mas para te observar e ter a sensibilização de entender a pessoa e mudar ela, ou enfim, fazer ela se enxergar, eu acho que é um desafio maior ainda, né? Sim, então, te agradeço por esse papo. Esperamos que nós tenhamos mais conversas, né? Porque eu acho que isso é um pequeno fragmento, né, de todo um contexto. Sim. E acho que já fica o convite para um próximo podcast. Eu tô até para fazer daqui a pouco ela dentro da startup no pilar dessa liderança, nos ajudando nessa educação. Por quê? Adorei! Eu já vi os olhinhos de vocês, você sabe que eu já vi vocês pensando, porque assim, vocês ficam aqui, vocês estavam indo muito longe aqui, eu digo, ó, só faltava alguma coisa para escrever, isso aqui, top cool. Às vezes, né, que a gente vai sempre, a gente vai conectando, sabe? A gente leva muito a sério as oportunidades passam na frente, tem que agarrar. Mas eu vou dizer para vocês... Não, mas a gente sabe selecionar bem. Mas é uma última dica, sempre que vocês tiverem uma conversa importante, uma troca importante comigo ou com qualquer pessoa, se dê 5 minutos depois e escreve em algum lugar, ou faz documentar. Uma gravação. Documentar. Ai, Cristina, não sou muito de pegar ali e escrever nas notas e tudo. Sai ali 2 minutos no banheiro e coloca alguma coisa que ficou, porque assim eu boto no meu bloco de notas, até porque eu acho que eu tenho um TDAH, então eu tenho que escrever. Tá, mas é um julgamento aqui, eu não posso seguir aqui porque a gente tá online, né? Mas vamos conversar ali fora daqui a pouco. Eu tenho um monte de coisa pra falar pra ela, mas assim, o que é importante? Não deixa passar, porque nessa velocidade, se você for escrever isso, daqui a 2 horas você não vai escrever a mesma coisa. Sim. Então para agora e diz, gente, eu sumi, eu tô indo ali no banheiro. Vai Cristina, lá e escreve, porque isso é uma coisa importante. Já aproveita, deixa o teu contato. Antes, só deixa eu agradecer também a presença e dizer, Cristina, verdade. Foi muito bom, porque eu tô num momento assim, eu saí de uma consultoria tradicional para investir na startup e trazer um modelo inovador de negócio, porque eu também me acomodei na consultoria, né? Uhum. Então, muda totalmente o olhar para a pessoa, né? Eu tô mais olhando para mim, porque desde o início eu sempre só trabalhei, nunca parei para ver quem que é a Manuela e tal. E agora, olha como as coisas estão conectadas, sabe? Sim. Tipo, você aqui falando disso, a gente acha que se conhece. O problema do autoconhecimento é esse. Quando tu mexe ali pra se autoconhecer, tu vê que nunca para isso. O autoconhecimento é constante. Não existe, sim. Agora eu sou, né? Agora eu cheguei. Não, chegou aonde? No número 2, né? Faltam 1000 ainda, né? E olha Mas lá. eu amei porque, nossa, tudo é pessoa. A gente lida muito com pessoas. É um aprendizado continuado, né? É constante. Não, a gente aprende hoje, desaprende, aprende, desaprende. Mas que bom que vocês estão assim, porque infelizmente a gente ainda encontra muita gente num viés seco, fechado. A gente não. Então, assim, isso é muito importante, assim, a gente tem que desenvolver e descobrir que a gente tem o que fazer, que bom. O difícil é que a gente ouvir aquelas pessoas que estão céticas dentro daquilo que não e que acreditam que aquilo que elas escreveram e editaram é a verdade única, elas não querem ouvir, nem trocar, nem desenvolver. Aí eu digo, olha, o caminho está perto do fim, né?
Tá chegando. Isso é a pessoa que já não tem humildade de aprendizagem, se acomodou. Mas isso é colaborativo. Perdeu a vida, né? E eu tenho certeza que isso é troca, né? Tu aprende com ele, a gente conversando aqui, a gente vai aprendendo com vocês, né? Então, assim, não existe essa coisa, a Cristina me trouxe mais. Todo mundo, eu tava falando com a Maria, né? Todo mundo que tá em algum lugar tem alguma coisa para dar pro outro. Todo mundo, a pessoa que tá limpando, a pessoa que tá construindo. Não tem essa coisa, porque o pra cara ensinar é e isso pra aprender isso aí. Entendeu? A gente precisa valorizar e aproveitar do que a gente tem. Esses recursos estão aqui, ó. Tá aqui, tá com ele, tá ali, né, com a gente, tá filmando tudo. Ele tem coisas para trazer também diferentes daquilo, deve ter um monte de coisa. Se eu sentar ali, o que eu vou fazer? Nem tem esse podcast. Entende? Então acho que são coisas, a gente tem que valorizar isso e não valorizar só aquele ou que veste ou que diz ou que fez Stanford e não sei o que lá. Então, mudar, né, ser mais humilde, acho que é importante. Que show. Então agradecemos. Deixa ela agora compartilhar o contato dela pro pessoal, Sim. né? Faça o teu jabá. Ai, agora, meu Deus Cristina, do céu. Então, jabá. assim, enquanto eu me vou abrindo sigam no Instagram, que é a minha rede social que tá mais em movimento, que é o @cristinadantas.oficial. Também estou no YouTube com o mesmo nome. Tem o meu podcast, que é um podcast Jovem Pan Cristina Dantas, né, fazendo uma propaganda aqui da Jovem Pan, que é Carreira e Negócios. E o meu site é www.cristinadantas.com. Então, aguardo o contato de vocês. E se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para vocês, e não é possível que nada fez sentido, eu espero uma informaçãozinha aqui, porque assim, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Assim, aqui já tem uma cliente aqui, eu entendi. Não, eu acho que é uma coisa meio piegas de já falar. Tem uma parceira, na verdade. É uma coisa que parece meio piegas, mas assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que isso transborda, né? Dá pra ver. Gente, eu sou apaixonada, então longe. é uma coisa assim, eu digo assim, meu Deus do céu, quando minha mãe me teve, eu já tava assim, né? E aí eu passei por tanta coisa, trabalhei com suprimentos, comércio exterior, eu digo, voltou, chegou finalmente no lugar. Então agora eu cheguei para ficar. Realmente é educação corporativa, pessoas, é o que eu gosto de fazer. Legal. Show. Então tá bom, gente. Eu Obrigada. só quero agradecer os apoiadores, eu tô me acostumando ainda, mas vamos lá. A gente quer agradecer então a empresa Ambev, a Inovare Container, a Plin Construtora, a Italac, a Maxicom, a Dicanale, Criative Vital, Topografia Mioto, Sicredi, Simbalagens e a Ópera, por nos apoiar aqui e disponibilizar, né, o recurso para nós poder desenvolver esse projeto. Exatamente. Agradecemos os apoiadores, sem eles a gente não tinha concebido esse projeto aqui na Feitec. Como né? é que é teu nome? Eu agradeço ao Ivan aqui, ó, que tá de back office. Eu tenho certeza que ninguém agradeceu o Ivan. O Ivan aqui, nosso verdade. parceiro aqui Tá no vendo? nosso podcast. Né? Desde ontem aí, nós estamos na luta aí. Eu pedi para ele me passe os tempo, né? Porque se eu falar, eu vou até de noite. Daí vai. Obrigada, Ivan. Ai, obrigada, gente. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.